Olá, queridos, a paz de Cristo a todos. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica dominical. Que bom que Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus, Ele tem nos concedido mais esta oportunidade para estarmos aqui, passando para você, querido aluno, professor, superintendentes, todos aqueles que amam estudar a Palavra de Deus, mais alguns comentários das nossas escolas bíblicas. Para você que não me conhece, sou o professor Márcio e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos para a edificação do povo de Deus. Nós somos membros aqui da Assembleia de Deus Ministério Missão em Parauapebas, no Pará. E eu já convido a você que não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, faça com que o nosso canal possa alcançar mais vidas e mais pessoas venham estudar a Palavra de Deus juntamente conosco. Nesta lição nós estudaremos aqui a lição número 7 da classe de adultos e jovens da edição especial do terceiro trimestre da CPAT, a qual tem como tema: o povo de Deus deve separar-se do mal. A leitura bíblica em classe dessa lição está em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, que vai dizer o seguinte: pelo que sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos recebereis. A verdade prática diz: o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. A leitura bíblica em classe está em Esdras capítulo 2, versículos 59 a 62, e capítulo 4, versículo 2 e 3, capítulo 6, do versículo 2 até o versículo 4. Os objetivos específicos dessa lição é destacar que Deus não aceita a mistura de seu povo com o mundo. 2. Entender que Deus exige plena santidade do seu povo. E, por fim, ressaltar que a santidade resulta em bênçãos para o povo de Deus. Na introdução da nossa lição, nós vamos estudar aqui que vamos trabalhar nesta lição a questão espiritual individual de cada pessoa. Nós vimos aí nas outras lições passadas que nós vimos sobre a restauração do altar, vimos a reconstrução do templo, vimos também sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém, já com Neemias. Agora, nesta lição, nós vamos trabalhar a questão espiritual de cada pessoa da nação israelita. Por que nós vamos ter que trabalhar nesta lição a questão espiritual? Porque os judeus que foram levados para o cativeiro, que foram levados para a Babilônia, a maioria deles morreram lá na Babilônia. E a geração que voltou pós-exílio para Jerusalém foi uma nova geração. Alguns velhos, alguns idosos tiveram o privilégio de voltarem do cativeiro babilônico, mas a grande maioria foi jovens, adultos que provavelmente nasceram na Babilônia. Então essas pessoas precisariam então novamente a serem discipuladas, a serem ensinadas a lei do Senhor. E é aqui, meus queridos irmãos, nesta lição número 7, onde a palavra de Deus, através deste tema, fala que o povo de Deus deve separar-se do mal, na questão da lei do Senhor, na questão de aprenderem a lei do Senhor Jesus. Aqui neste cenário entra o escriba Esdras. Esdras era um homem que foi designado, que trabalhou por Deus, que trabalhou juntamente com Zorobabel, para que ele pudesse ajudar a Zorobabel a ensinar o povo a lei do Senhor. Esdras era um escriba, e para os irmãos que não conhecem, o escriba, ele era um copista da lei. Eles viviam, melhor dizendo, na época, copiando a lei do Senhor, multiplicando esta lei para que mais pessoas pudessem ser alcançadas. E ele tem esta missão já neste ponto, na lição número 7, a qual nós estaremos estudando,
que ele tinha esta missão de ensinar o povo a lei do Senhor. E através desta lei, fazer com que o povo entendesse, aquela geração que voltou do exílio babilônico, entendesse que eles precisariam conhecer o Senhor, precisariam conhecer o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Para os irmãos que conhecem, sabem a história, através de Jacó é que se originou as 12 tribos de Israel, e é isto que nós vamos ver aqui mais na frente sobre estas genealogias, sobre estes acontecimentos. O primeiro ponto dessa lição vai dizer o seguinte: somente os judeus retornariam a Judá. Para uma pessoa ser considerada apta para fazer parte do grupo que iria transferir-se para Jerusalém, exigia-se que desse prova de sua linhagem, que provasse ser realmente de Israel. Na primeira triagem, foram excluídas 652 pessoas, até alguns filhos de sacerdotes cujo os nomes não foram achados nos registros das genealogias, foram rejeitados como imundo. Isso está em Esdras capítulo 2, do versículo 59 a 62. Então nós vimos que existia documentos históricos já neste tempo que comprovavam as genealogias dos povos que estavam morando ali, que estavam ali cativos na Babilônia. Aquelas pessoas, aqueles judeus que se casaram com outros grupos, que se casaram com outras nações, que a sua etnia foi diversificada, foi tornada mista. Esses judeus que se casavam com outras pessoas, outros grupos, e tiveram filhos, estes judeus tinham perdido a sua identidade, a sua genealogia por causa destes casamentos mistos, também aqui na nação de Israel. Mas através de outros povos que é considerado os judeus remanescentes, aqueles que se manteve firme com a sua naturalidade, com a sua etnia nacional, podemos dizer assim, totalmente judaica e pura, esses então tiveram os seus registros preservados, as suas genealogias preservadas, e estes então foram testificados que eles eram os judeus originais, judeus que eram eticamente original e que poderiam então voltar para a sua terra. Esta era a condição. Precisava ter o seu nome registrado no livro das genealogias que existiam naquela época. E muitas pessoas foram excluídas. Agora, por que precisariam ser pessoas etnicamente falando, judaicas, sem nenhuma mistura? Nós vamos ver aqui, meus queridos irmãos, que isto tem até uma revelação profética da parte do nosso Deus. Quando morre Salomão, o reino de Israel é dividido entre o reino do norte e o reino do sul. As 12 tribos de Israel que se originou do patriarca Jacó foram também divididas. 10 ficaram no reino do norte e 2 ficaram no reino do sul. Reino do norte, capital Samaria, e reino do sul, capital Jerusalém. E nessas 2 tribos que ficaram está Judá e os filhos de José. Ou seja, a genealogia que originou os judeus existentes hoje, ela é especificamente do reino de Judá. O reino de Israel, ou o reino do norte, estes grupos foram extintos, mas o reino de Judá até hoje, eles são preservados, os judeus são preservados nos dias de hoje. E também houve uma segunda característica, que foi para que o nosso Senhor Jesus pudesse vir à terra desta linhagem pura e santa, a qual
Deus proporcionou este momento para que eles pudessem voltar para a sua terra sem nenhuma mistura, sem nenhuma mistura de raça, para que o próprio Jesus Cristo pudesse vir desta linhagem. Isto é interessante nós tocarmos aqui neste ponto, para os irmãos entenderem melhor com relação a isto. Mas a palavra de Deus, a nossa revista vai dizer também que a história de Israel registra uma amarga experiência nesse sentido, quando os israelitas, libertados pela mão do Senhor, se preparavam para ir a Canaã. Um grande povo de mistura não israelita queria acompanhá-los. Foi exatamente este povo, meus queridos irmãos, que murmuraram no deserto quando os israelitas, os hebreus, estavam sobre o Egito, estavam na terra egípcia. Quando Deus libertou eles com mão forte, enviando as 10 pragas, que eles saíram em direção à conquista de Canaã, que eles saíram à terra prometida, saiu também alguns egípcios com eles, e eles foram então também a principal causa da murmuração no deserto, isto está escrito em Neemias, capítulo 11, versículo 4. A Bíblia diz também que é estreita e apertado o caminho que leva à vida, conforme Mateus capítulo 7, versículo 14. E que Deus também quer que a gente, através de Jesus Cristo, nascemos de novo, que é necessário nascermos de novo, conforme João capítulo 3, versículo 7. Então, já neste primeiro momento, nós vimos aqui que há um objetivo de Deus em fazer com que somente aqueles que estão com seu nome escrito no livro das genealogias, que comprovadamente fossem colocados como judeus etnicamente falando, estas pessoas então voltariam para a sua nação, e através desta linhagem viria o nosso Senhor Jesus Cristo. Prova que o nosso Senhor, em primeiro momento, ele já faz separação entre aquele que é puro e que é impuro, entre aquele que é limpo e aquele que é imundo, nacionalmente falando, para que o Senhor pudesse vir através dos judeus, a linhagem dos judeus, os irmãos de Jesus Cristo, podemos dizer assim, são os judeus. O segundo ponto da nossa lição vai tratar o seguinte: os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Subtópico 1. Quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram uma mistura de gente, em sua maioria de origem pagã. Este povo apareceu depois do ano 721 a.C., quando o reino de Israel foi derrotado pelo exército de Sargão II e as 10 tribos do norte levadas cativas para a Síria. Aí se deu então a originalidade, o aparecimento dos samaritanos. A tribo do norte, o reino do norte, quando eles foram invadidos pelos assírios, a política dos assírios era diferente da política dos babilônicos. Os assírios, eles levavam algumas pessoas e deixavam outras pessoas de outros povos conviverem com a nação de Israel. E este povo, então, começaram a se misturar, perder a sua identidade. Daí, então, surgiram os samaritanos, que foi esta mistura dos judeus com os povos, com a sua grande maioria, conforme a nossa revista fala aqui, pagã. A grande maioria eram idólatras, que adoravam outros deuses. Os samaritanos aprenderam a adorar o Deus de Israel, o Deus criador dos céus e da terra, mas também eles não queriam largar as suas práticas idólatras. Ou seja, eles adoravam o Deus criador dos céus e da terra e adoravam também outros deuses, e a palavra de Deus nos fala que o Senhor não divide a sua glória com ninguém. E nós temos que adorar somente a Ele, porque Ele é o nosso Criador e é Ele que nos dá todas as coisas.
O segundo tópico vai dizer o seguinte: os samaritanos ofereceram cooperação aos judeus. Quando os judeus começaram a construção do templo, os samaritanos ofereceram-se para cooperar conforme Esdras capítulo 4, versículo 1. Os judeus, porém, rejeitaram firmemente a proposta, conforme Esdras. Todo Esdras capítulo 4 vai falar sobre esta situação. Na construção do templo, os samaritanos se ofereceram também para construir. Eles disseram para os judeus que queriam ajudar na construção do templo para que eles pudessem adorar também o Deus dos céus juntamente com os judeus. Mas os judeus, conhecendo as suas práticas, conhecendo as práticas pagãs dos samaritanos, eles não concordaram através dos seus líderes, Zorobabel, Josué, Esdras também, que estava neste momento aqui já ensinando o livro da lei para os irmãos, para os judeus que estavam ali. Eles sabiam que esta mistura poderia trazer sérias consequências e que esta mistura não era aceita pelo próprio Deus, Criador dos céus e da terra. Então eles rejeitaram a ajuda dos samaritanos na construção do templo e com isso os samaritanos se rebelaram. Aqueles que queriam, entre aspas, serem amigos dos judeus se rebelaram e se tornaram os seus piores opositores naquela situação. Também foi recusada a ajuda deles nos muros, na construção dos muros de Jerusalém. Nós vimos no trimestre passado, na lição passada, que os samaritanos também queriam ajudar na construção dos muros, na liderança de Neemias. E também esta ajuda é rejeitada. Com isto, com isso cresce a ira dos samaritanos, porque eles queriam a todo momento estar associados, alinhados, juntos com os judeus, mas isto não era permitido pelo próprio Deus, porque eles sabiam que Deus queria que eles preservassem as suas genealogias, Terceiro ponto: samaritanos procuram aparentar-se com os judeus. Casaram-se com as filhas dos judeus e deram filhas aos judeus em casamento. Alguns caíram nesta armadilha, conforme Esdras 9, versículo 1 a 2. Este assunto é tão sério e importante que merece um estudo separado que iremos fazer na lição número 12. Então, a lição número 12, meus irmãos, é uma lição que nós detalharemos melhor com relação a este assunto, sobre esta mistura de raça. Tem sérias consequências. Esta mistura de raças traz para uma nação também culturas diferentes, comportamentos diferentes, influenciam nossos filhos, influencia os nossos povos, e isto é inaceitável diante de Deus. Por isto que é preciso haver esta diferença. Se os irmãos sabem muito bem, quando os israelitas, através da liderança de Josué, invadem Jericó, a terra prometida, a ordem de Deus é para matar todas as pessoas, todos os habitantes que estavam ali e também os animais. Por quê? Porque Deus não queria que este povo que estava saindo do Egito, falando aqui da saída, da libertação do povo do Egito, que saindo do Egito, chegando à terra de Canaã, não se misturasse, porque Deus sabia das consequências desta mistura. Quarto subtópico deste ponto: os samaritanos tornam-se inimigos dos judeus. Os samaritanos invejaram os judeus antes de os judeus terem chegado a Jerusalém. Os samaritanos tinham uma certa liderança na região. Quando os judeus chegaram e começaram a sacrificar ao único Deus verdadeiro e adorá-lo, então a atenção dos habitantes da região passou para os judeus e os samaritanos perderam a sua posição privilegiada e encheram-se de inveja, conforme João capítulo 11, 47, 12 e 19. Os samaritanos, meus queridos irmãos, eles tinham uma posição privilegiada, Eles adoravam outros deuses,
O ecumenismo, de maneira geral, estava aplicada, estava inserida na sociedade. Hoje nós vemos coisas acontecer também no nosso meio que faz com que as pessoas sejam atraídas, o ecumenismo, as pessoas que querem adorar o Deus, mas também querem servir a outras entidades. Isto atrai multidões de pessoas. Neste tempo, os samaritanos também tinham este privilégio. A atenção estava voltada totalmente para eles, porque eles faziam, de certa maneira, este ecumenismo na região. E quando os judeus chegam, que começam a adorar o único Deus, o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, e que os povos, as nações vizinhas, começam a ver a perseverança dos judeus, começam a perceber que o Deus Criador dos céus e da terra está agindo de maneira poderosa em favor dos judeus, isto chama a atenção das nações vizinhas, inclusive na construção do templo, inclusive também na reconstrução dos muros de Jerusalém, as festas que Jerusalém fazia, as nações vizinhas conhecendo toda a história dos judeus, dos sofrimentos e vendo que eles ainda eram um povo alegre, feliz e continuavam a perseverar e adorar o Deus dos seus pais, o Deus da antiguidade, o Deus que eles cresceram ouvindo seus pais falar. Estas nações começaram a se impressionar e toda a atenção foi voltada aos judeus. A parte B desta lição vai dizer o seguinte: os samaritanos imaginaram que, se conseguissem associar-se aos judeus, gozariam do mesmo prestígio que estes. Eles queriam também se tornar se fazerem igual aos judeus, porque eles perceberam que eles estavam protegidos, em primeiro lugar, pelo Deus Criador dos céus e da terra, e em segundo lugar, o próprio Deus Criador dos céus e da terra estava movendo reis para que os judeus pudessem conquistar novamente a sua terra, reconstruir a sua terra e adorar o seu Deus, Criador dos céus e da terra. Terceiro tópico dessa lição diz o seguinte: Deus exige santidade do seu povo. Primeiro ponto, retornando do cativeiro, Israel separou-se do mal, conforme 2 Coríntios, capítulos 16 e 17. Por ordem do próprio Deus, Deus fala para a nação de Israel para que ela pudesse sair do meio deles, sair do meio das nações pagãs, sair do meio dos povos pagãos. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 6 e 17, que é a nossa leitura, o nosso texto áureo da nossa lição. Deus fizera esta obra, Eles conseguiram concluir a construção do templo e reconheceram que Deus fizera esta obra. Neemias 6,16 é a palavra, a declaração dos judeus quando eles reconhecem que Deus está no negócio e que Deus está agindo por intermédio dos profetas, dos reis, para que eles pudessem então voltar novamente a adorar o seu Deus. Segundo subtópico, quando Josué se preparou para passar o Jordão, ele disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Josué 3:5. Quando Josué estava se preparando para passar o Rio Jordão, para poder então invadir, derrubar os muros de Jericó, com aquela história que os irmãos conhecem, aquela história sagrada, das Sagradas Escrituras, que Josué teve que, com o seu povo, os sacerdotes, os levitas, darem volta ao redor do muro, e no momento certo tocarem as trombetas e o muro vier cair por terra. Antes disso, antes de atravessar o Rio Jordão, a palavra do Senhor que veio a Josué é: santificai-vos. A palavra de Deus nos diz que em Hebreus 12:14 diz: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
Então esse processo de santificação, esse processo de se separar do pecado, esse processo de se separar do mal, é ordem do próprio Deus para que nós possamos então alcançar as misericórdias, as bênçãos e a provisão do próprio Deus. Terceiro ponto, subtópico. O anjo do Senhor visita o acampamento israelita. Antes de iniciar a conquista de Canaã, Josué recebeu a visita de um anjo. Josué então lhe perguntou: "Que diz meu senhor ao seu servo?" E a resposta que recebeu foi: "Descalça o sapato dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo." Josué 5, 13 e 15. Então o nosso Deus quer que a todo momento nós nos santifiquemos, nós possamos nos separar, possamos reconhecer que o lugar que nós andarmos, como Josué estava ali já próximo, na região da terra prometida, o próprio Deus pediu para ele atentar, descalçar os pés, valorizar aquela terra, porque aquela terra era uma terra santa. E até hoje, meus queridos irmãos, nós vemos que Jerusalém é uma terra que é mais visitada e, historicamente falando, uma das mais antigas terras do nosso mundo. Jerusalém, ela tem um centro de visitas, um centro cultural e um centro turismo muito grande. Muitos cristãos visitam aquela terra. Muitos cristãos ainda hoje têm aquela terra como a terra santa, como nós temos, que foi as terras onde o nosso Senhor Jesus andou, onde o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, se fez carne através do seu Filho Jesus Cristo e andou sobre aquela terra. Isto tudo é profético na palavra de Deus. Isto tudo tem um objetivo na palavra de Deus. E que nós possamos continuar aprendendo com o Senhor, nos santificando a cada dia. Porque sem a nossa santificação, nós não conseguiremos ver o nosso Deus. Quarto ponto dessa lição vai dizer o seguinte: devemos manter uma vida de separação do mal. Subtópico primeiro: os judeus mantiveram-se separados dos samaritanos. Se os judeus tivessem aberto a porta para uma união com os samaritanos, estes provavelmente ter-se-iam mostrado afáveis, amáveis e pacíficos no início, mas teriam perturbado a união que havia entre os judeus. Teriam participado dos cultos dos judeus e afastado a presença do Senhor, uma vez que Deus não se une com a idolatria. Através deste ecumenismo, através desta adoração múltipla que os samaritanos queriam ter na terra de Israel, no meio dos judeus, com certeza afastaria a presença do Senhor, com certeza as consequências viria para todo o povo, porque Deus, a ordem de Deus é santifica, sai dela, povo meu. Então que nós possamos aprender com esta lição deste trimestre. Segundo subtópico deste ponto, a Bíblia mostra exemplos de servos de Deus que duvidaram se valia a pena manter a linha de separação do mal, que foi o exemplo, foi o salmista Asaf, escreveu no Salmo 73. Na verdade, que em vão tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Ficou profundamente perturbado, mas Deus o ajudou a encontrar a resposta. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Todavia, eu estou contigo, continuo contigo, tu me seguraste pela minha mão direita. Guia-me-ás com o teu conselho e depois me receberás com glória. Então o salmista Asaf sabia que o fim dos ímpios é a perdição. Eles perecerão. E que os salvos em Jesus, os salvos guardados em Deus, estes serão recebidos no céu de glória. Outro exemplo foi Malaquias, recebeu os que diziam ser inútil servir, respondeu aos que diziam ser inútil servir o Senhor. Malaquias 3,15, dizendo:
Há um memorial escrito diante deles, para os que temem ao Senhor e para que se lembram do seu nome. Eles respondeu àqueles que estavam murmurando, Malaquias, o profeta Malaquias, que há um memorial diante do Senhor. Aqueles que temem e que exaltam o nome do Senhor. Há um livro, em outras palavras, nós falando aqui, há um livro que está nos céus, que este livro é um livro bem conhecido de todos nós, que se chama Livro da Vida. E este livro da vida tem todos os nossos nomes cravados ali. E no final de todas as coisas, nós teremos este nosso nome lido no livro da vida, confirmando a nossa comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Terceiro subtópico: devemos viver conforme a vontade do Senhor, para que no tempo que nos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus, conforme 1 Pedro capítulo 4, versículo 2. A Bíblia diz que esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis nada imundo, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Aperfeiçoando a vossa santificação no temor de Deus, conforme 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Então, este processo de santificação, meus irmãos, após a nossa aceitação a Cristo Jesus, meus queridos professores e alunos, após a nossa aceitação ao Senhor, na obra do nosso Deus, ela nos regenera, nos transforma. Neste momento nós somos nascidos de novo, mas após isto é preciso nós estarmos no processo de santificação. Hoje mais santo do que ontem e amanhã mais santo do que hoje. Precisamos então estar participantes a todo momento deste processo de estar lendo a palavra, conhecendo o nosso Deus a cada dia, nos santificando, nos separando do mal, né, tendo a nossa mente transformada pela palavra de Deus, pelo poder de Deus, para que nós não possamos cair em nenhum erro, em nenhuma falha. Porque através de uma falha, as consequências virão e o nosso Deus pode deixar de nos abençoar por causa dos nossos atos errados. Que nós possamos aprender a cada dia separarmos do mal e praticarmos sempre a santificação para que o Senhor possa continuar nos abençoando. Tá bom? Que nós possamos aprender com esta lição, que o Senhor Jesus continue nos abençoando, né? Espero que os irmãos tenham gostado desta videoaula, tá? Na próxima lição será a lição número 8, e essa lição número 8 é bem interessante. Ela vai tratar do um tema interessante, que é as causas da desunião que devem ser eliminadas. Isto falando dentro da igreja, né? Dentro da igreja, tá bom? Fiquem todos na paz e até a próxima aula, se o nosso Senhor Jesus Cristo nos permitir.